Olha só, hoje o tema da mensagem é: esperei com paciência no Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 40, uma passagem bíblica muito conhecida, vai nos mostrar que Deus, ele tem prazer de ouvir a alma quieta, a alma paciente. E não só isso, Deus ele deseja ver nas suas atitudes uma confiança sobrenatural. Em vez de sacrifícios, Deus quer atitudes espirituais. E aí o salmista, ele faz uma oração a Deus, pedindo que Deus lhe livre de todos os males. E ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Esperei com paciência no Senhor. Eu vou concordar com você e dizer que não é fácil estar na posição que Deus quer, esperando que as coisas aconteçam, ou as promessas sejam realizadas na nossa vida. A nossa vida dá muitas voltas. Nós, vez por outra, nos pegamos como que um incrédulo. Parece que Deus não existe. Vez por outra, eu repreendo o mal da incredulidade na minha vida. Repreendo colocando a mão na minha cabeça e dizendo: espírito de incredulidade, bate em retirada. Porque é bem verdade, irmãos, que nós passamos por momentos em que somos tentados a resolver as coisas da nossa maneira. Nós queremos fazer. Nós nos sentimos, vez por outra, esgotados. E a gente não só se sente esgotado, mas injustiçado. A gente até chega a pensar que Deus esqueceu dos seus filhos. Que é isso? Eu não sei você, mas vez por outra o diabo usa algumas setas, nos chamando de forma indireta a tomar uma providência fora da vontade de Deus. Mas o salmista aqui, Davi, ele deixa uma grande lição para mim e para você. Em outras palavras, o rei Davi, ele está dizendo aqui que vale a pena esperar com paciência no Senhor. E quando eu digo que você deve esperar, ou esperei com paciência no Senhor, eu já quero dizer a você que esperar com paciência em Deus demonstra que você está crescendo na fé. Isso demonstra uma maturidade espiritual. Se você olhar, as pessoas que não têm maturidade, as pessoas que não são forjadas no fogo da vida, são pessoas mimadas, que querem as coisas na hora que elas querem. Pode olhar, um filhinho de papai, um caba que teve tudo, que não tem nenhuma instrução espiritual, até mesmo social, o cara é arrogante. O sujeito, ele bate o pé e ele quer as coisas do jeito dele. Porque ele não passou pelo fogo da vida. Ele não construiu nada. Ele está ali pegando carona, talvez na estrutura financeira que o pai ou que a família tem. Talvez você conheça alguém aí.
assim. E aí o sujeito ele é insuportável, porque ele não aprendeu a tratar as coisas com tranquilidade e paciência. Quando eu falo isso, eu demonstro aqui a você, através da palavra de Deus, que a paciência ela é uma demonstração clara de que Deus está transformando a sua vida e que você é um crente que tem a autoridade de Deus. Isto mesmo, eu estou dizendo que paciência aqui é sinônimo de autoridade de Deus. Quando você perde essa virtude que nós chamamos de paciência, é possível que você esteja perdendo o seu contato e a sua comunhão com Deus. Porque quando você age com paciência, você está demonstrando que você conhece as coisas de Deus. E quando eu falo de paciência, eu logo me lembro do nosso lar, da nossa família. Porque se você reparar, tudo que acontece tem um impacto direto dentro da nossa casa. Eu tenho falado aqui nas lives direto, olha, um homem não pode ser feliz longe da sua família. Um homem não pode ser feliz enganando a sua família. Um homem não pode ser feliz sendo um homem iracundo, grosso, ignorante. Um homem não pode ser feliz. Um homem não pode ser feliz sem a busca pela paternidade, o amor, pela proteção da sua casa. Eu tenho falado isso várias vezes, de várias maneiras. Então, quando nós falamos dessa espera, e dessa espera equilibrada, olha, logo vem essa imagem da família. Quantas pessoas não tiveram a sabedoria necessária e, infelizmente, tornaram a sua família um inferno. Até mesmo pessoas boas, pessoas com uma boa intenção, mas não tem ainda sabedoria ou não procurou sabedoria e quer resolver as coisas de uma hora para outra. Não faça isso. Não faça isso. É aquela irmã que agora aceitou Jesus e quer de uma hora para outra que o esposo deixe todos os vícios, que o esposo deixe agora alguns hábitos. E aí a mulher trata agora essa relação de uma forma, ou achando que as coisas se resolvem de uma forma instantânea. Não! O salmista está dizendo, a paciência é uma arma poderosíssima. Eu entendo aqui que o salmista está dizendo assim, olha, seja corajoso, não seja frouxo e espere as coisas acontecerem naturalmente. É Deus dizendo, eu vou colocar um novo cântico na sua boca, eu vou firmar os seus pés na rocha, aleluia, os seus passos serão passos firmes e prósperos, tão somente espere. Espere, espere. Ô irmãos, cá pra gente, a espera, ela tem os seus efeitos positivos e são claros esses efeitos. Por exemplo, a espera, ela, primeiro, nos ensina a depender de Deus. Você fica na dependência de Deus. E quando eu digo isso, eu lembro do povo lá no deserto. Passou 40 anos, Deus tratando o povo só para ensinar uma lição. E a lição foi dependência. Deus fez com que o povo ficasse girando lá, feito uma barata tonta, para ensinar o seu povo a depender dele. E aí teve sofrimento. Aí teve aquela confusão toda que você lembra aí da história da retirada do povo do Egito até a Terra Prometida, problemas e mais problemas. Mas Deus queria que o povo aprendesse a depender dele.
tem outra coisa, que é a paciência ou essa espera para ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Primeiro, depender de Deus. E segundo, esse negócio ele previne o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso sentimento de que nós podemos resolver, que nós somos o dono do nosso nariz. E não é assim, irmãos. Principalmente tratando de problema familiar. Principalmente tratando de problema familiar. Pastor, eu estou com um problema gigante aqui dentro de casa. Eu quero dizer a você, você varão, você varoa, olha, talvez no seu trabalho você resolva as coisas de uma maneira. Talvez você que lidera alguém, sei lá, você que exerce influência em algum ambiente, talvez você resolva as coisas com uma conversa, com uma canetada. Mas na sua família, meu filho, tire o cavalinho da chuva. Pastor, como é que eu resolvo isso, pastor? Eu quero salvar a minha família. Eu quero ver meu esposo na presença do Senhor. Eu quero ver, pastor, os meus filhos livres da prostituição, do crime, do vício. Eu quero uma forma, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. O caminho é a humilhação diante de Deus. Não se resolve no grito. Era fácil se fosse no grito, né? Não se resolve na força. Não se resolve na força. Não se resolve. Talvez em outro canto você use a força para resolver as coisas. Mas dentro da sua casa, a força é um grande grande ato de falta de fé. O uso da força é um grande, como eu posso dizer, um grande testemunho de que você está se cansando das coisas espirituais. Esperei com paciência e é interessante perceber que o salmista diz, olha, o Senhor se inclinou para mim. O salmista com isso ele está dizendo que Deus percebeu algo tão especial e algo atraiu tanto a atenção de Deus que Deus não só ouviu o clamor do salmista, mas Deus se inclinou. Eu aprendo aqui que essa virtude que eu em algum momento chamei de coragem, essa virtude chamada paciência, que vez ou outra eu chamo de coragem espiritual, ela faz com que Deus seja atraído, aleluia, de forma muito especial para ouvir o seu clamor, o seu choro, sua lágrima, aleluia. Deus nunca te decepcionou nem vai te decepcionar. Ou você abre mão das armas humanas, dos jogos de palavras, dos jogos de narrativas, sabe? Aquela conversa, eu vou assim. Tem gente que se acha muito habilidoso, mas no mundo espiritual, meu filho, sua habilidade não serve para muita coisa. No mundo espiritual, ou é ou não é. No mundo espiritual, ou é branco ou é preto. No mundo espiritual, a mansidão conta muito. A humildade conta muito. O esperar em Deus conta muito. Então, agora Deus se inclina. E quando Deus se inclina, meu irmão, Deus não só ouve o seu lamento, mas Ele começa agora a produzir mudanças. E que mudanças, hein? Porque Ele diz aqui, Ele me tirou. Olha o que o salmista diz. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. A ideia aqui é que o salmista está numa situação totalmente desfavorável. O salmista está dizendo, eu estou no fundo do poço. Deus me tirou, melhor dizendo, de uma situação terrível, horrível, como ele diz aqui.
Porque ele viu dependência. E ele viu que eu permiti que ele tratasse o meu orgulho, a minha soberba, a minha altivez de espírito, o meu sentimento de que sou dono de toda a ciência, que eu sei de todas as coisas. E por fim, o salmista diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A paciência, ela está ligada diretamente a essa confiança em Deus. Você não pode dizer que espera em Deus sem confiar nele. E ele diz aqui, olha, os homens que esperam, que confiam em mim, não respeitam os soberbos. Isso quer dizer que você não leva em consideração as palavras dos soberbos. Os soberbos são um zero à direita. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Você não deve dar ouvido aos soberbos, nem àqueles que usam a mentira para aparentemente se dar bem. E aí ele diz: muitos são, Senhor, as tuas maravilhas que tens operado para conosco. É como que o salmista agora ele tivesse noção do que de fato está acontecendo ao seu redor. E ele glorifica ao Senhor. E ele reconhece que Deus não quer sacrifícios. O que Deus quer é obediência. E a nossa obediência nos leva a uma fé perfeita. A nossa obediência nos leva a uma fé que nos faz caminhar por caminhos de equilíbrio, de amor, de moderação. Portanto, meus queridos e amados irmãos, é tempo de esperar em Deus. É tempo de ter coragem para ver as coisas acontecerem. É tempo de deixar de lado as nossas armas humanas e as nossas habilidades humanas para esperar e confiar nas armas espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.